Oi, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à minha casa, gente. Podemos entrar? Pode entrar. Dona Ruth, primeiramente, eu queria falar que a senhora está muito elegante, muito bem vestida. Tá Obrigada. Combinando com o ambiente. Eu fiquei sabendo que esse look é da loja. É da loja, gente, ó. Vamos lá, viu? Como que surgiu essa ideia? Por que a senhora resolveu abrir uma loja? Olha, a loja ela tem uma história. Por isso que tem um cantinho lá que eu homenageei a Marília, porque é o começo da história, né? Ela sempre sofreu muito bullying por ser gordinha. E ela sempre foi gordinha, ela nasceu gordinha. A Marília nasceu com 5 quilos, para você ter uma ideia. 5 quilos? 5. Nasceu criada. Dessa mãezinha aqui pequenininha, porque você lembra, né, do mulherão. Então, assim, ela nasceu com 5 quilos. Foi uma criança gordinha. E ela sempre foi gordinha, foi uma criança gordinha e sempre sofreu bullying. E na adolescência a gente não achava roupa, né, para comprar. Assim, às vezes ela usava as minhas, que ficava boa nela. Aí teve uma época também, quando ela começou a fazer show, a gente começou a receber um dinheirinho a mais e aí a gente começou a comer errado, né? Começou a comer muito sanduíche, muita pizza, começou a comer errado, porque a gente não tinha aquilo para comer. A gente tinha arroz, feijão, no máximo, quando tinha, né, uma carninha, quando tinha também, era muito difícil naquela época. E aí a gente engordou muito. Juntas? Muito juntas. E a gente tinha muita dificuldade de achar roupa. Você lembra do início da carreira, né? Ela chegou a pesar 130 quilos, que foi o DVD de Manaus. Naquela época ela estava com 130 quilos. E aí eu preocupei. Vou te falar, eu preocupei aquela época. E aí surgiu, como sempre Deus usou ela para ajudar nesse lado feminino, né? Na música sertaneja, ela colocou o feminejo aí, né, em alta, e na autoestima da mulher, porque ela mostrou que ela sendo gordinha, ela podia fazer o que ela quisesse, ela podia ser o que ela quisesse ser, como ela foi, né? E como ela é até hoje, porque eu quero dar continuidade a esse projeto, que ela começou com as mulheres. E por isso a loja, né? A mulher chega lá, se sente mais com autoestima. Aqui em Goiânia não tem muito, sabe? Eu não vou ter muita concorrência, porque não tem, assim, muito plus size. Não é fácil de você achar uma roupa assim. Igual assim, eu estou vestida uma roupa que é a que eu uso sempre. Mas se eu fosse comprar em alguma loja que não fosse uma loja plus size, não tem esse look aqui numa loja plus size. Então eu fiz modinha para as gordinhas, né? Mas é a minha moda. Eu uso 44, eles inventaram um tal de mid size agora para 44. Para mim, sempre foi plus size. Às vezes não pode até ter a peça maior, mas o corte não é bom, né? Não veste bem. Não veste bem, sempre assim. E assim, sempre aqueles vestidos, né? Vestido reto, longos. Então, sem assim, graça. a moda do plus size sempre foi assim. E aqui em Goiânia, em Goiás, tem muito mulherão, assim, mulherão que não, às vezes não é plus size, mas veste moda maior. Porque, assim, às vezes tem um quadril mais largo, é mais alta, mas é cinturada. Então, precisa ter essa moda. Precisa, sabe? Eu vi que tinha uma necessidade disso. A senhora está muito bem. Prestes a completar 57 anos. Cuido da minha saúde também, né? Porque aqui é casa, marido, empresária, o neném. Aqui é uma empresa, inclusive. Essa casa aqui é uma empresa, né, onde eu faço meus negócios. E aqui vai continuar do jeito que está. Eu não vou tirar nada daqui, vai continuar do jeito que está. Mas tem uma novidade. Que novidade é essa? Eu estou mudando. Depois de uma vida inteira, né, de tantas alegrias e tristezas, a senhora vai deixar essa casa? Não deixar de abandonar, mas no sentido de não morar mais aqui.
Mas aqui vai continuar sendo onde eu trabalho, porque eu comprei uma casa nesse condomínio, e aí comprei ela, eu tinha acabado de construir, e eu comprei e estou colocando do meu jeito. A primeira casa que eu compro, viu, com o meu dinheiro, porque essa casa foi ela que deixou, e aqui vai continuar do mesmo jeito, sendo a empresa, com as coisas dela lá em cima, que também é outra novidade, que primeiro eu vou usar no filme, né? Eles vão usar no filme alguns looks e depois vai ser para um instituto, Marília Mendonça, que também é um dos meus projetos. E o filme? Que pé que tá esse filme? O roteiro tá Nossa, pronto? lá pro fim do ano que vem, porque ainda estão pegando depoimentos, às vezes tem uns 5 homens trabalhando aí, ó, teve uma semana que ficou uns 3 dias, 5 homens trabalhando aí. Eu falo, vocês ficam à vontade, a Maria traz água, café, fica à vontade, e eu saio para trabalhar e deixo eles aí. Mas o roteiro está pronto, já... Ainda não. Eles estão correndo coletando atrás, material. ainda estão coletando material. Essa é uma história linda, né? A história da Marília é muito linda, é triste, né? Porque a gente queria que ela envelhecesse do nosso lado, mas é uma história que precisa ser contada, né? Tudo que ela fez é pegar a dor, né? Ela pegava a dor e fazia música. Ela trabalhava isso para deixar essa história. E toda dor que a gente tem, a gente faz história. Na vida do João, você viu na vida do João, na minha vida, que eu estou dando continuidade a uma história. A loja é com uma história. Então a gente vai dar continuidade, a gente vai fazer história e deixar o Léo fazendo história. Porque a minha vida aqui, eu não vou passar aqui sem fazer história. Passar uma vida aqui, uma vida todinha aqui sem fazer nada, sem ter uma história, não acho que tenha graça. Porque a gente só vai viver essa, né? Tem que ter uma história para ser contada. Eu creio que um dia você vai falar, eu entrevistei a Dona Ruth, ô mulher. E vou ter muito orgulho disso. Eu vou ter muito orgulho de ter contado essa história. Né? Então, e a gente vai continuar fazendo história. Preservar a memória dela, né? Isso. Está prestes a completar 3 anos. Como que está o coração da senhora? Olha, o meu coração, assim, é muita saudade, né? Mas aquela fase mais difícil, o primeiro ano, não é que o luto dura um ano. O enlutado, ele acha um lugarzinho para a dor e continua vivendo a vida. Ou você pode também abraçar com a dor e morrer lá. O que a senhora escolheu? Ou você caminha. Eu escolhi caminhar. Eu escolhi, e talvez se ela pudesse opinar, ela ia querer isso também, sabe? Porque o filho dela está crescendo saudável, o filho dela está crescendo com emocional saudável, crescendo a cada dia que passa com muito amor, sabe? Porque eu acho que o amor é que faz a diferença. E ele é muito amado por nós aqui, por essa família daqui, pela família dele de lá, muito amado pelo papai, pela vovó de lá, pelas titias. Ele é muito amado. Então, o amor, ele faz toda a diferença. Na vida, você cresce saudável, se você for amado do jeito que ele é, você cresce saudável e nada pode te fazer mal, nada pode te atingir. E ele está bem, ele está com o emocional, conversa mais do que o homem da cobra, já está baterista já, eu acho que ele vai seguir para o lado musical, né? Não sei como. Está no sangue dele. Está no sangue, eu não sei como, se é cantando, se é empresariando, se é sendo produtor, produzindo, tocando. sei lá, tocando. Não sei, sei que está na veia. Também pai e mãe, né? Não tem. E a avó? Não tem eu sei que a senhora correr. canta também. Nada. Só no banheiro. E ele dorme com a senhora até hoje? Dorme comigo. Muito apegado. Muito apegado, dorme desde quando saiu da maternidade, assim. Eu tinha um bercinho lá do lado, porque muito pequenininho não dá. Mas quando ele foi inteirando ali, pelos 6 meses, 8 meses, a gente passava a noite inteira, fazia ele dormir na cama, passava pro berço. Aí ele acordava, ele ficava muito bravo quando ele estava no berço. Sabe, ele chorava assim, tipo assim, por que vocês estão me colocando aqui?
Aí teve um dia que eu falei pro meu marido, ele estava para entrar 9 meses, falei pro meu marido, deixa ele aí, porque eu tô cansada, eu passo a noite inteira, põe no berço, tira do berço, põe no berço, tira do berço. E aí, pronto, E assim tá continua. até hoje. E ele se descobriu diabético, né? A senhora descobriu que ele é diabético. Ele tá bem, de saúde? Como que ele tá? A gente controla, né? É controlado. Ele toma insulina em todas as refeições, tem uma médica que acompanha todos os passos e ele está bem de saúde. Só a gente controla, né? Mesmo ele tomando a insulina, graças a Deus, ele é saudável. Em relação à alimentação é difícil controlar, porque criança assim, é complicado. Difícil porque não é qualquer coisa que ele pode comer. E aí, ao mesmo tempo, quando dá hipo, aí ele pode comer, ele tem que comer alguma coisa de açúcar, chocolate, alguma coisa. Então, assim, é bem... E tudo ataca, não é só a alimentação. Depende do dia, como ele está. Se ele estiver estressado, altera. Se ele estiver triste, altera. Se ele estiver eufórico, altera. Então, não é só a alimentação, né? Então, não existe um diabetes emocional, mas o emocional, ele influi muito, né? E assim, hoje, Nas por exemplo, ele dormiu na casa do pai. Ele passa uma noite lá, quando o pai está aqui. O pai é muito presente também, né? Muito presente. Graças a Deus, é um bom pai, é um pai amoroso, cuidadoso com ele, sabe? E quando o pai dele tá aí, ele fica lá com o pai dele, dorme lá. E aí à tarde ele vem, fica aqui, aí vai de novo no outro dia. Então, ele fica muito com o pai dele. Quando o pai dele tá aí, que são poucas as vezes, né? Poucos os dias da semana, porque o Murilo trabalha muito, mas quando ele tá aí, ele sempre tá com ele. Ele que leva para a escola, ele que leva o lanche, ele que busca. E aí, ainda voltando em relação à data, né, que a gente está completando aí, a senhora me falou que tem dia que o coração fica mais apertado, né? Tem dia que é altos e baixos, né? A gente não está sempre feliz o tempo inteiro. Mas sabe, eu procuro me ocupar o máximo que eu posso para não ter esse espaço. Porque se você parar, se você ficar vazio, não ter o que fazer, aí você dá esse espaço. Tem um ditado que fala que cabeça desocupada é a oficina do diabo. Então não dá tempo, eu procuro me ocupar o máximo que eu posso para eu não ter esse tempo de parar. Sabe? Então é muito corrida a minha vida. Quanto mais corrida fica a vida, mais eu faço acelerar, que é para eu não ter esse espaço. E aí, à noite ele chega, acabou também, eu não falo mais no celular, eu não trabalho mais, o vô dele também não, e aí ele quer brincar, aí acabou, não tem esse espaço, sabe? Então, assim, a gente leva uma vida saudável, apesar da tragédia, né? A gente sente muita falta dela. Às vezes ele fala, ele era muito novinho, né? Ele era muito novinho, mas aí ele perguntou para mim, vó, a minha mãe morreu? Mas ele perguntou assim, tão sério, olhando no meu olho, que eu falei, morreu. Mas deixa eu te falar, tá tudo bem, porque todo mundo morre. Todo mundo morre. Ele tocou no assunto novamente ou ele entendeu o que tinha acontecido ali? Não, mas porque às vezes ele quer explicar, né, para os coleguinhas dele na escola, o porquê, porque os coleguinhas já começaram a falar, sua mãe morreu, né, Léo? Então já começaram a falar isso na escola. Então, assim, a gente teve que explicar o mais rápido possível para não ser explicado por lá, para ele não, ele é muito pequenininho ainda, às vezes ele não ia entender, né? Então eu tive que sentar com ele e falar, olha, todo mundo morre, um dia a vovó vai morrer também. E ele, mas eu vou ficar sem mãe? Quem vai cuidar de mim? Não é assim igual você está pensando, é porque todo mundo vai morrer. Aí ele já não entende, ele muda de assunto, vó, eu não quero morrer. É muito pequenininho.
E a senhora vai fazer 57 anos e são duas datas muito simbólicas, é o aniversário da senhora e o aniversário de morte, né, da Marília. Como que é esses 2 dias? Essa data é muito difícil. É muito difícil essa data para mim. O pessoal está falando aqui, está me chamando no Zap. E o aniversário? E o aniversário? Porque eu tenho os meus amigos, né? Os casais de amigos que eu tenho. E que todo ano a gente reúne, nem que seja para a gente ir almoçar em algum lugar, ou jantar em algum lugar. E aí eles ficam me cobrando. Mas já foi mais difícil. Essa semana me lembraram que o meu aniversário é segunda-feira, porque eu estava corrida demais e não preparei nada. Então, assim, são datas difíceis, mas assim, todos os dias eu estou sem ela. Não é um dia 5 que vai me fazer. Todos os dias. É porque eu não tenho esse tempo de lembrar, mas quando eu paro para lembrar daquele dia, tipo, quando eu estou no avião, eu já tinha um receio de avião, mas quando eu estou lá em cima, aquilo me volta. Por isso que às vezes eu tenho algum trabalho para fazer fora daqui de Goiânia e às vezes fica difícil para eu fazer, porque me volta tudo. Nenhuma palavra que você disser para mim me ajuda, porque perder um filho é a pior dor que você pode sentir aqui, nesse plano. A senhora se pega escutando os áudios, vendo as mensagens, teve coragem de voltar ali nas conversas? Muitas vezes, para ouvir a voz, o vozeirão, mas assim, às vezes de saudade, dela me chamando de mãe, não sei o que, mãe, às vezes no meu celular mesmo, né? Eu volto lá no Zap dela para ouvir ela me chamando de mãe. No meu celular lá está escrito Filha Linda, porque foi ela que colocou esse... O contato era Filha Linda. E continua? Continua. Então, assim, às vezes eu tenho saudade de ouvir ela me chamando de mãe, mãe. Mas isso é muito raro, porque eu chego em casa tarde, cansada, aí já tem o Pititico já quer uma janta. Vó, o que você vai fazer de janta para mim? Então, assim, ele tá igual ela, às vezes ele quer pedir uma comida. Vó, pede uma picanha lá naquele restaurante. Ele tá assim. E ela era assim, sabe? Ela gostava muito de comida de fora. Vó, vamos jantar fora. Então, ele tá muito festeiro. Ele gosta de gente, de farra, de festa. Então, acho que ele não deixa a gente ficar triste, não. E a Marília era assim também, né? Muito. E ele chega aqui, ele fala alto demais, gente. Ele tá falando aqui, eu escuto lá em cima. E ele fala alto igual ela. E ele é festeiro. Parece muito, sabe? Eu me vejo assim, voltando lá no passado. Você sabe por que o Papai do Céu não deu uma menina? Porque a gente tem a mente fraca. O ser humano, ele tem a mente fraca. Eu ia confundir. O tanto que ele parece com ela. Muito. No ciúme, nas birras. Tem dia que ele tá de boa, assim, com uma pessoa. Tem dia que já não é. Então é muito igual. O João me falou que o Léo é genial. Assim como a Marília é genial também. Ele é. A senhora acha ele um menino muito inteligente? Muito, muito. Às vezes ele me solta uma aí que eu fico pensando, onde ele arrumou essa? Sabe? Ele solta do nada assim, fala. Ele é muito inteligente. Muito. Mas também, quem que ele ia puxar? O pai é super inteligente. A mãe, né? Eu me surpreendo, já tem 3 anos, eu me surpreendo a cada dia com o impacto da Marília no Brasil, na música brasileira. Ela acabou de atingir 10 bilhões de visualizações, não tem nenhuma outra artista que atingiu esse número. Aí eu tenho o maior orgulho, né? Eu agradeço a Deus por ter me escolhido para ser a mãe dela, para ser honrada, né? Porque para mim foi uma honra e é uma honra ser a mãe dela. Mas não por isso, porque
eu nunca vi a Marília como... Eu nunca fui fã da Marília, assim. Não era... Ela nem gostava muito de ouvir as músicas dela. Pela inteligência dela, assim, é igual você está falando, não, eu não sei cantar uma música toda da Marília. Se você, eu passo vergonha, se você pedir para eu cantar uma música toda, uma letra toda, eu não sei, mas ela era um gênio. Como que é o carinho das pessoas? Olha, eu fico constrangida às vezes, porque é muito carinho, sabe? Tinha umas 35 mil pessoas aplaudindo. Na homenagem que vocês Na homenagem, fizeram, né? E cantando as músicas inteiras. Todas, cantando todas as músicas, assim, foi muito emocionante, sabe? Eu fiquei, nossa, eu fiquei para explodir de emoção. Muito bonita aquela homenagem. Então, assim, esse ano foi o ano das emoções. A gente teve Se uma semana chorei, eu se passada. sorri. O importante é que emoções eu vivi. Então, assim, entre choros e guerras e lutas e dias felizes, e a gente vai caminhando, né? Foi um ano bom, foi um ano difícil, foi um ano médio? Qual que é a avaliação que a senhora faz desse ano? Mas, sim, foi um ano produtivo, né? Produtivo porque tinha muita coisa para resolver. Até hoje ainda não saiu o inventário. Então, assim, são muitas coisas, né, que eu, de mãe e avó, passei a ser empresária, um monte de coisa que eu não entendia nada. E agora, muitos projetos, muita coisa. Ela deixou muita música, muita coisa boa, sabe, para trabalhar. E tudo isso, a gente responsável por isso tudo, né? Eu que sempre gostei de cozinhar, sempre ostentei fogão a lenha, que eu amo cozinha. Eu sempre esperei ela com uma comidinha boa. O que você quer comer, minha filha? Ela falava e eu esperava ela com uma comidinha boa. Quando gostava de chambari, frango, caipira, essas coisas do Goiás, piqui, essas coisas assim, sabe? E aí eu deixava tudo preparadinho. E depois foi um giro de 360 graus, assim, de um dia para o outro. E a gente tem que viver preparado, porque isso pode acontecer na vida de qualquer um, né? E foi muito rápido que mudou tudo. Muitas vezes eu chorei sozinha lá no quarto, falando para o Senhor, Senhor, não é só a falta dela que eu sinto, mas também ficou esse peso todo que eu não sei trabalhar isso, mas o Senhor sabe de todas as coisas e eu sei que é o Senhor que está trabalhando isso. Então, assim, é uma coisa que eu tive que ir aprendendo aos poucos. Foi 2 anos muito difíceis. E esse ano eu me libertei. Não muito assim, mas eu me libertei para falar, não, agora eu vou voar, vou fazer as minhas coisas. Tem o meu projeto, né, que é o projeto do Instituto, ampliar o meu projeto, que já era o projeto social Transformando Vidas, que eu vou unificar, que também era uma ideia dela, né, que era para ampliar esse projeto, do qual ela fazia parte. E tem a minha mudança daqui, né, que é a minha casa, a minha primeira casa, é uma nova história. A casa, aquela casa onde eu montei a loja, foi a primeira casa que ela me deu. Então lá, já estou fazendo a 2ª temporada do filme. Porque lá foi a casa que entrou no filme, foi aquela, né? Que foi a primeira casa. Que ela queria muito uma casa de piscina. E aí, aquela foi a primeira casa que nós moramos. Uma época que ela passou 1 mês no ônibus, viajando, juntando dinheiro.
Só que foi a primeira casa que ela me deu. Ela podia ter comprado a casa para ela, né? Afinal, ela que trabalhava, mas ela sempre pensava em mim primeiro. Dona Ruth, ficou alguma conversa pendente? Foi tão repentino que algo que a senhora queria ter dito, uma viagem que vocês iam fazer juntas, teve algum plano que... Tinha, assim, a gente tinha marcado de encontrar na virada que ela ia fazer lá em Maceió, ia fazer pertinho de Maceió ali, e aí a gente encontrava em Maceió. E aí, essa viagem a gente já tinha planejado, e o que ela tinha planejado foi o projeto da cozinha também, né? Que na pandemia ela aprendeu a cozinhar algumas coisas. Eu falei, vamos fazer um canal no YouTube, eu e você cozinhando. O que você acha? Vai, mãe, toca aí, então, vamos fazer. Depois que terminar esse projeto Patroas, aí a gente começa lá. Esse também era um dos projetos. Que a senhora deu seguimento, né? E eu dei seguimento. Outra coisa também que ela queria muito, que eu adotasse uma criança. Esse também está nos meus planos. Só estou esperando o Léo parar de ser ciumento um pouco e entender mais um pouquinho, porque ele ainda é muito ciumento. Ele ainda é o nosso nenenzinho, sabe? Mas é dos meus planos também, adotar uma criança. A senhora ficou muito lisonjeada com a homenagem que o Bruno Mars fez para a Marília. Conta pra gente os lindo, bastidores, né? dessa homenagem. Muito linda, ela era muito fã dele, ela ia em todos os shows dele, sabia? E aí, muito lindo da parte deles, viu? Eu fiquei emocionada, gostei muito. E eles avisaram para a senhora antes que ele ia fazer, né? Avisaram, pediram permissão. Ainda tem muita gente que respeita, sabe, a gente? Tem muita gente que respeita, não tem problema nenhum homenagear, ou falar, ou trabalhar às vezes. Não, eu canto Marília Mendonça, ganho dinheiro, dona Ruth, o que a senhora acha? Tudo bem, minha filha, pode fazer seu trabalho. Tem muito esse respeito, sabe? Faz o seu trabalho, não tem problema. Muitas vieram falar comigo. Eu canto em tal lugar, mas eu canto Marília Mendonça. Tudo bem. Eu faço homenagem, tudo bem. Então, esse respeito só que a gente precisa. Os meninos da música ligam, tia, libera essa música aqui, eu posso? Tá liberado, meu filho. Então, assim, a família que dá a última palavra, sabe? Eles não podem ir lá gravar, porque se eu falar para o advogado derruba. Tem um escritório, né? É muito jogo, muita coisa em jogo ali, né? Envolvendo o patrimônio da... Muita coisa. Então, ainda não pode, assim, fazendo as coisas de qualquer forma, sabe? E as pessoas me respeitam muito. A senhora só não estava lá porque o Léo foi uma semana corrida? Foi uma semana corrida, porque era para eu estar lá. Foi uma semana corrida e o Léo estava sentindo falta, né? E aí, para eu sair daqui e deixar ele de novo, acho que ele pensou, meu Deus, de novo, minha avó não vai estar aqui? Na hora de dormir, ele sente mais falta da gente. Talvez, assim, se ele ficar na casa de uma pessoa, ou brincar, ou ficar o dia inteiro para lá, numa festinha, tudo. Mas a hora de dormir, na hora do descanso, ele tem que estar aqui com a gente. E como que o Bruno soube que a Marília era fã dele? Ah, ela cantava, marcava ele. Ela cantava muito para ele, as músicas dele. Tem muita música aí que ela dedilhava lá no inglês dela. E marcava ele, mandava para ele. Ela ia ficar muito feliz com essa homenagem. Nossa, né? Pensa, ela ia se sentir. Ia cantar com ele lá no palco, né? Porque ela é uma estrela da grandeza dele, né? Ela é tão grande quanto ele, ela é um fenômeno. Muito bonitinho da parte dele. A gente teve uma música lançada, né, do Henrique Castro, uma música com ela, e ainda tem muitos projetos, ela deixou muita coisa gravada, já se contabilizou tudo isso? Tem muitos projetos ainda, é porque é muito difícil juntar tudo isso. Igual eu te falei, o inventário ainda não ficou pronto, né? Há três anos e o inventário ainda não ficou pronto. Então, juntar tudo isso é difícil, não é uma coisa assim da noite para o dia.
E ela deixou muita coisa gravada também, né? Muita Ela sempre coisa. apoiava outros artistas, né? E imagino que ainda deve ter muita coisa aí, muitas demos, né? Muitas coisas que ainda precisam ser. Muitas coisas, né? E eu creio, sabe, que o Léo cresce, pega isso tudo, põe tudo num álbum só e vai cantar. Eu creio que ele vai dar continuidade nisso aí. Você crê nisso? Ele vai dar continuidade. Você vai falar, um dia a avó dele falou que ele ia cantar Marília, ele ia cantar a mãe dele. Mesmo que seja em outro, sei lá, em outro ritmo, ou sei lá, sei que ele vai fazer. Eu tenho certeza. E eu imagino que ele deve ser um grande orgulho para a senhora, né? Ele fica acompanhando as interações, né? Não substitui a dor de perder uma filha. Não substitui, Uma não. coisa não tem nada a ver com a outra, porque a Não dor tem. dela, eu imagino que continua, vai ficar para sempre ali A dentro. gente acha um lugarzinho e coloca aqui. A gente coloca aqui no cantinho, né? Para você não abraçar com ela e acabar com a sua vida. Porque a gente tem que ter essa certeza que a gente vai morrer e não sabe a hora. Só que a gente vive uma vida sem lembrar disso. E o Léo deu um propósito maior, um novo propósito, na verdade, na vida da senhora? Um novo propósito na minha vida, porque o Léo, ele é igual você falou, não substitui, mas é um consolo muito grande, né? De assim, eu também, eu sinto a maior honra de ser a vovó dele e estar aqui criando um filho, né? O filho da minha filha que morreu nesse acidente trágico e que deixou esse filhinho. Ele podia, sabe, talvez se ele não tivesse... Eu perdi minha mãe da idade dele, quando eu perdi a Marília. Então tem um ciclo se repetindo aí. Só que a minha avó, ela era muito velhinha e eu fui criada num colégio interno. Aí foi pior, né? Eu fui criada num colégio interno. Isso vai estar tudo no filme. Mas o Léo, eu sou mãe dele 2 vezes, né? E eu explico para ele todos os dias, se você nasceu da barriga da mamãe Marília e a mamãe nasceu da barriga da vovó, porque ele já me perguntou se ele nasceu da minha barriga. Não, você nasceu na barriga da mamãe Marília. E deu um novo propósito e força, né, para eu continuar. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que faz. Agora vou fazer uma última pergunta para a gente lembrar da minha primeira pergunta. Tá. Que a senhora falando da roupa, que a Marília chegou a 130 quilos, ela se dava muito bem com a própria imagem, ela era muito bem resolvida em relação a isso, mas ela estava tentando melhorar. Não, mas o que ela quis passar também? Ela quis passar que você pode ser o que você quiser, inclusive magra. Entendeu? Que você pode ser o que você quiser, inclusive magra. Então, em tudo isso, ela queria só ajudar pessoas nas músicas. Ela fazia música para A Rosa Embriagada, por exemplo. Aquilo, para mim, parece um hino. É uma poesia, né? Né? Ela fazia músicas para as amantes, fazia música para as mulheres, infiel, quero ver você morar no motel. Então, assim, para as casadas, para as amantes, para as solteiras, para as gordinhas. Para as festeiras. Para as festeiras, o negócio dela era fazer música, era ajudar, era passar. E com isso, ela ajudou muitas pessoas, muitas mesmo. E às vezes nem é música para uma pessoa diferente. Às vezes uma pessoa tem todas aquelas fases ali, né? Sério, de você não ter que ficar num relacionamento abusivo. Entendeu? Num relacionamento que já acabou. Que já acabou, você não precisa ficar. E ela cantava muito a nossa vida, né? Porque eu vivi tudo isso.
né? Ela se inspirava na senhora também? Eu fui traída, aí depois eu não fiquei. Muitas mulheres ficam com o marido porque o marido é o provedor. Não fiquei com ele. Eu mesmo trabalhava para sustentar a casa, sabe? E isso ela cantava muito a nossa vida. A traição, de não precisar ficar com uma pessoa, porque ele te trai, ele fala alto com você, ele é abusivo, você não precisa ficar com ele. As festas, porque eu sei que ela gostava de uma resenha. Muito, gostava muito de festa. Eu tô falando que o Léo é festeiro. O Léo, vamos fazer a festa do pijama? Ele gosta de festa. Ele não quer saber de qual festa, né? Então, tudo isso ela pregou e mostrou que no final você pode ser o que você quiser, inclusive magra, porque chegar a 130 quilos. E do jeito que ela foi pro céu... Linda. Linda.